A minha mãe me disse uma vez que nem todo mundo nasceu para ser alguém especial. Querida, e está tudo bem. Alguém precisa sustentar as estrelas. Ela disse isso com suavidade, tomando uma xícara de café, como se estivesse me fazendo um favor. Eu tinha 19 anos, recém-formada, e meu uniforme ainda estava rígido de orgulho. Ela não queria me machucar. Pelo menos, eu acho que não. Mas aquela frase me rasgou por dentro. Virou a cerca silenciosa que delimitou minha vida. A cada feriado, a cada visita para casa, eu ouvia seu eco enquanto eles davam toda a atenção à minha irmã. A verdadeira bem-sucedida. Nunca disseram diretamente que eu era um fracasso, mas o silêncio grita mais alto que qualquer palavra. Quando minha irmã foi promovida, eles postaram como se fosse a segunda vinda de Cristo. Quando voltei de uma missão, eles nem sequer foram me buscar no aeroporto. Você está sempre tão ocupada, meu pai disse, como se eu tivesse faltado a uma consulta no dentista e não passado 7 meses coordenando operações secretas além de fronteiras que ninguém ousa nomear. No dia seguinte ao dia de ação de graças, meu lugar à mesa foi dado ao filho do vizinho, porque ele tinha acabado de entrar na faculdade de Direito. Isso era importante. Eu comi de pé, ao lado da pia, enquanto minhas medalhas permaneciam guardadas numa caixa na garagem. Naquela noite, prometi a mim mesma que pararia de buscar a aprovação deles. Eu já tinha sobrevivido ao fogo. Não precisava sobreviver também à indiferença da minha própria família. Então, na semana passada, eu estava sentada no fundo de uma reunião de comando, apenas para observar. O salão vibrava com nomes, patentes, títulos que nunca pareceram realmente encaixar em mim, até o momento em que abri a porta. Um oficial entrou, deixou o olhar percorrer a sala e parou exatamente em mim. Ele endireitou os ombros, firmou a postura e disse: Senhora, a senhora é general. De repente, o salão inteiro silenciou. Não por eles. Não pela minha irmã. Por mim. Aquele momento não foi doce. Foi cortante. Eram anos de apagamento, explodindo em um único instante de reconhecimento. E, pela primeira vez na minha vida, eu não me envergonhei de ocupar espaço. Meu nome é Wolf. Conduzi homens através do fogo, segurei mãos de soldados morrendo na areia e tomei decisões que ainda me tiram o sono. Mas a coisa mais difícil que já fiz foi sobreviver sendo invisível dentro da minha própria casa. Antes de compartilhar minha história, eu preciso saber se você está aqui. Por favor, deixe um estou ouvindo nos comentários ou diga de onde você está assistindo. Isso significa mais do que você imagina. Às vezes, faz diferença saber que existe alguém do outro lado. E se a minha história te alcança, se faz você se sentir menos só, considere se inscrever no canal. Assim você ajuda essa verdade a continuar sendo dita. Obrigada, e agora deixe-me contar tudo. Meu nome é Walsh, a filha mais velha da família Walsh. 3 gerações de uniformes, disciplina e expectativas não ditas. Crescemos praticamente seguindo protocolos básicos. Em Fort Campbell, Kentucky, o militar não era uma profissão. Era a religião da nossa família. Meu pai, Hugh Walsh, se aposentou como coronel da Força Aérea. Minha mãe, Marilyn, foi enfermeira em combate e carregava seu silêncio como mais uma medalha. Meu irmão mais novo é agora major, Érica, minha irmãzinha, logo será tenente-coronel, e eu sou aquela sobre quem não se fala. Para a família, sou a desistente, aquela que abandonou West Point no primeiro ano. Eles diziam, você não aguentou a disciplina, a estrutura, não tinha o necessário. Mas ninguém sabia que eu não fui embora. Fui recrutada, selecionada para um programa de inteligência altamente secreto, tão classificado que oficialmente nem existia. Sem cerimônia de formatura, sem fotos emolduradas na parede, apenas uma sequência de viagens para países onde turistas nunca deveriam ir. Nos últimos 20 anos eu não desapareci da vida deles. Fui apagada. Enviei arranjos de aniversário para minha mãe, um cartão de Natal para Érica com um endereço inventado em Maryland. Observei de longe Érica progredir na carreira, meu irmão se casar no gramado de uma capela de quartel, suas vidas se desenrolando em capítulos públicos e organizados. Eu não estava na foto. Literalmente. Uma prima me contou uma vez sobre uma foto de família da qual eu havia sido recortada, para equilibrar melhor a imagem.
Diziam que eu tinha desistido porque não era forte o suficiente. O que eles não sabiam, o que eu não podia contar, era que eu havia comandado operações em Damasco por 6 meses, passado 4 dias dentro de um complexo de reféns na Líbia para coordenar uma missão de resgate que salvou 30 civis, perdido 3 dos meus homens na Operação Kendall e um pedaço de mim que até hoje não recuperei. E ainda assim, voltei. Só que nunca para casa. Esse tipo de história não se conta nessa família, a não ser que venha com medalhas e notícias na imprensa. Eu não tinha nada disso, apenas cicatrizes. A maioria invisíveis. Então veio a ligação. Era o início do outono. Ar fresco, folhas douradas agarradas ao verão. Meu celular vibrou. Era minha mãe? A voz dela era fria, não hostil, mas fria, como uma enfermeira medindo seus sinais vitais, não como uma filha falando com outra. Érica vai ser promovida. Você deveria vir. Não use nada estranho. Não nos faça passar vergonha. Não fui. Disse que não iria, não por esperar tapete vermelho, mas porque não acreditava que eles me receberiam de braços abertos. Voltei por um motivo, para ver se eles finalmente poderiam me olhar, reconhecer a mulher por trás da sombra, perceber, à luz certa, o quanto me subestimaram durante todos esses anos. Naquela noite, eu estava diante do meu guarda-roupa, asterisco asterisco atrás, estava meu antigo uniforme de gala, impecável, intacto, dobrado, como se ainda esperasse por uma cerimônia que nunca aconteceu. Coloquei-o na minha mala. Ao lado, coloquei uma blusa neutra e macia e uma calça. Roupas que não chamassem atenção, que não gritassem por reconhecimento, apenas tecidos discretos em tons suaves. No espelho, meu rosto me encarava de volta. Olhos penetrantes, linhas ao redor do rosto marcadas por muitos nasceres do sol no deserto. Um rosto que não era mais jovem, mas também não era velho, simplesmente maduro. Sem patente, sem aplausos, sem ressentimentos. Quase tempo, sussurrei para o vidro. Não sabia se me referia ao tempo para perdoar ou ao tempo para finalmente deixar o silêncio falar por si só. Cheguei pontualmente a Fort Campbell. Nenhuma recepção calorosa. Ninguém esperando na frente, nem um aceno do policial militar no portão. O estacionamento VIP já estava cheio, cercado de SUVs Lexus e carros oficiais. Estacionei próximo à cerca da logística, onde o cascalho rangia sob minhas botas, como se lembrasse quem eu era, mesmo que ninguém mais lembrasse. A casa mal havia mudado. A mesma cor bege, o mesmo balanço gasto na varanda, a mesma bandeira orgulhosamente tremulando ao vento. Abri a porta e entrei no mesmo ar antigo, cheirando a limpador de limão e livros velhos. Minha mãe estava na sala de jantar, colocando cartões de nome sobre a mesa. Sem olhar para cima, disse ela. Vai e troque de camisa. Você vai se sentar ao lado da Érica, mas não interrompa o discurso dela amanhã. Não. Olá. Nenhum abraço, nenhum comentário sobre a viagem de 10 horas. Apenas ordens, como sempre. Meu pai me cumprimentou como oficiais se cumprimentam quando alguém se aposenta cedo. Um tapa firme nas costas, um gesto de reconhecimento, algo parecido com respeito, mas sem intimidade. Bom, você conseguiu, disse ele. Seus olhos já passavam por mim, olhando para a sala ao fundo. Érica entrou como uma debutante em uniforme de gala. O uniforme impecável, medalhas polidas, fitas de premiação alinhadas, como se tivesse vencido uma guerra sozinha. Ela flutuava pelo salão, beijava mãos e cumprimentava amigos. Quando me notou, apontou para mim com a mão bem cuidada. Esta é minha irmã. Ela esteve brevemente no exército. Agora provavelmente trabalha no serviço administrativo, acho eu. Houve risadas leves, educadas, do tipo que corta mais fundo porque ninguém tem más intenções. Uma prima se inclinou e perguntou quase em segredo. E você, o que faz agora? Escritório. Melhor que nada, não é? Melhor que nada. Sorri. Não largo o suficiente para mostrar os dentes, apenas o suficiente para deixar morrer. Há uma dignidade no silêncio. Especialmente quando a sua verdade está trancada. Nesta casa, cada parede era um santuário. Fotos emolduradas dos meus irmãos em uniforme. Retratos de formatura. Cerimônias de aposentadoria. Placas de premiação.
Olhei cada quadro. Nenhum mostrava meu rosto. A última foto comigo datava de 2004, logo depois de eu deixar West Point. Lembro-me porque mais tarde fui recortada dela. Asterisco 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 disseram que era para eu me encaixar em um novo quadro. Uma menininha, talvez de 6 ou 7 anos, puxou minha mão. Você já atirou com uma arma de verdade? Perguntou, com os olhos arregalados de empolgação. Ajoelhei-me na altura dela e sorri. Doce, eu uma vez escrevi um plano que ajudou 3 soldados a voltarem vivos para casa. Isso é melhor do que qualquer tiro que já dei. Ela piscou, depois correu para brincar com uma arma de brinquedo. O jantar era um pequeno evento prévio, apenas família e alguns oficiais próximos. Érica desempenhava o papel de anfitriã perfeita, graça e cálculo em cada gesto. Alguém elogiou sua presença. Ela brilhava. Estou ensaiando meu discurso, disse ela, tomando um gole de vinho, depois casualmente. Quero que as pessoas saibam que não é preciso fugir para perceber que se estava errado. O ar na sala mudou levemente. Eu não disse uma palavra. Não precisava. A mensagem estava clara e carregava meu nome. Mais tarde, fui sozinha à varanda. A casa vibrava atrás de mim, mas eu não queria nada disso. Ao longe, metais soavam. As notas flutuavam pela noite como fantasmas. Sentei-me na beira dos degraus, observando o vento passar pelas árvores. Amanhã eu me sentaria calmamente, daria a ela seu momento. Mas a verdade tem sua própria voz e, quando fala, ninguém, nem mesmo Érica, pode abafá-la. O salão de Fort Campbell era uma catedral do poder de comando. Teto alto, lustres de latão lançando halos dourados sobre fileiras rígidas de cadeiras dobráveis. Tudo organizado por patente e título, como uma batalha sem balas. Sentei-me na terceira fila de trás, apertada entre a noiva de um jovem oficial e a tia exageradamente perfumada de alguém. Nossa fila estava identificada como família e organizada. Uma descrição burocrática para dizer que estávamos lá, mas não realmente. Érica estava ereta atrás do púlpito. A bandeira à esquerda dela polia suas botas à direita. Em seus olhos ardia um fogo controlado, aprendido em simulações de guerra e negociações de promoção. Falou sobre lealdade, perseverança e meu ponto favorito, a importância de se distanciar daqueles que um dia quebraram a confiança sagrada do uniforme. Cada palavra calculada, cada olhar coreografado. O discurso não era apenas para seus superiores. Era direcionado a fantasmas e a um espírito em particular. Quando meu nome foi mencionado de forma lateral, notei algumas cabeças se virando. Alguns oficiais trocaram comentários sussurrados. Um se inclinou para o outro e murmurou. Parece familiar. Onde já a vi? Não pisquei. Mantive meu olhar reto, neutro, o rosto imutável. Então ele entrou no salão. General em monho. Ele entrou com aquela presença silenciosa que ergue um cômodo antes mesmo de ser percebido. Observou rapidamente a plateia e, então, fixou os olhos nos meus. Um relâmpago de reconhecimento, e então marchou decididamente até meu lugar. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco meu coração não disparou, minhas mãos não suaram, mas o ar ao meu redor mudou, como o vento antes de uma sirene. O general parou abruptamente ao meu lado, os saltos ecoando. Ergueu a mão em uma saudação militar perfeita. Precisa, orgulhosa e pública. Senhora M, disse-lhe com voz firme e clara. General Vouches, é uma honra revê-la. O salão não apenas congelou, ele parou no tempo. A voz de Érica quebrou no meio da frase. Sua mão, segurando as anotações, tremia. O aplauso que seguirá seus discursos anteriores não aconteceu. Ela não era mais a gravidade da sala. Levantei-me para retribuir a saudação. Não porque precisasse de confirmação, mas porque recusava deixar um homem que um dia confiou a vida de seus soldados a mim, sozinho em seu respeito. Pelo canto do olho, vi minha mãe derrubar o copo de água. O impacto soou como um tiro. Meu pai se levantou parcialmente, depois afundou lentamente de volta ao assento, como se quisesse desaparecer nas almofadas. Um jovem oficial atrás de mim se inclinou para o vizinho e sussurrou, não tão baixo quanto pensava. Será ela? A comandante da Dager. Érica lutou para se recompor.
Tentou continuar, a voz trêmula, procurando pontos de apoio na sala. Mas a energia havia mudado. Os olhares não se fixavam mais em seus lábios. Ficaram presos em mim, ou pior, na lacuna entre o que achavam que sabiam e o que de repente não entendiam mais. A cerimônia terminou com aplausos educados, mas a tensão permaneceu como fumaça após um incêndio controlado. Quando os convidados saíram e os oficiais conversavam, Erika me interceptou na saída. Sem parabéns, sem sorriso. Porque você não disse nada, sibilou, contida. Você me deixou lá como uma idiota. Era esse o seu plano? Olhei para ela, não de forma hostil, mas implacável. Se você quer que a verdade encolha, nunca realmente a confrontou. Sua boca se fechou em linha. Piscou rapidamente 2 vezes, como se tentasse conter algo. Passei por ela. Os saltos das minhas botas ecoavam no chão lustroso. Desta vez não senti a picada habitual, quando olhos invisíveis zombavam das minhas costas. Em vez disso, senti o peso da confusão atrás de mim. Uma sala inteira que não sabia qual papel lhe fora atribuído e agora percebeu que a escalação talvez estivesse errada desde o início. Depois da cerimônia, não voltei à casa dos meus pais. Dirigi de volta à base e entrei no quarto de hóspede silencioso e discreto que me foi designado. Paredes militares padrão, roupa de cama rígida e uma lâmpada que zumbia baixinho ao acender. Um quarto feito para abrigar pessoas temporariamente e logo esquecê-las. Coloquei minhas chaves na comoda, chutei os sapatos e notei algo incomum. Um simples envelope manila repousava bem no meio da escrivaninha. Sem nome, sem selo, sem escrita. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco simplesmente ali, como se ele sempre tivesse me esperado. Abri o envelope. Dentro havia uma impressão de um e-mail escaneado, datado de 2 anos atrás. Nenhum remetente indicado, apenas um encaminhamento de um arquivo criptografado. Assunto: Operação perigosa, vítimas civis. No texto, acusava-se uma colega de conduzir uma missão não autorizada que havia causado múltiplas mortes entre civis. A mensagem afirmava que os detalhes estavam enterrados em relatórios redigidos e exigia que um setor marginal da cena militar expusesse a carne podre. Era estranho ler uma lista de mortos escrita por outra pessoa para mim. A redação me congelou, porque eu a conhecia. Não apenas a operação mencionada, mas até a escolha exata das palavras, quase literalmente de um relatório secreto posterior que eu lera em uma sala tipo bunker, em Stuttgart. Aquele relatório fora visto apenas por 3 pessoas, eu, o analista principal e um jovem oficial com autorização de segurança periférica. A data correspondia a um período em que fui, repentinamente de forma inesperada, chamada para uma breve investigação interna. Na época, me disseram que fora um sistema de alerta automático, reagindo a anomalias nos dados. Rotina, nada sério. O caso foi arquivado em poucos dias. Acreditei neles. Mas alguém garantiu que a fumaça permanecesse, mesmo depois que o fogo havia sido apagado. Peguei o envelope comigo, sem mudar minha roupa, e encontrei Erika na festa pós-evento, ainda em uniforme, cercada de admiradores, banhada no brilho quente do sucesso. Esperei até que a multidão se dispersasse. Então a encontrei enquanto ela saía para atender uma ligação. Levantei o scan. Ela lançou um olhar para ele. Seus olhos reconheceram a página, como se a vissem pela primeira vez desde então. Você enviou isso? Perguntei, com voz calma, sem acusação, apenas em busca da verdade. Ela me encarou por um longo momento, sem piscar. Sim. Assenti lentamente. Por quê? Sua expressão não mudou, mas os ombros caíram, como uma boneca cujos fios foram cortados de repente. Porque você não deveria vencer, disse ela. Você se foi, não ficou para construir algo. Não tem direito de voltar e ser mais importante. Não me movi, não falei. Ela continuou, a voz quebrando. Nunca paramos de falar de você. Mesmo quando você se foi, mesmo quando eu fazia tudo certo. Pensei que, se te removesse da foto, finalmente seria notada. O silêncio caiu entre nós, mais pesado que qualquer acusação. Vi a criança dentro dela, a menininha que um dia me seguirá, implorando para ser incluída, querendo sentir-se especial em uma casa onde a excelência era moeda corrente. Você sabe, disse finalmente, baixinho.
Transmitir informações confidenciais é um crime. Seus olhos se arregalaram por um instante, antes de se fecharem novamente. Ela não disse nada. Não pressionei mais, virei-me e fui embora. O ar frio da noite me atingiu como uma onda. Segurando firme o envelope, meus dedos não tremiam de raiva, mas de uma dor profunda e silenciosa do entendimento. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco às vezes, a faca nas suas costas vem da mesma mão que um dia te ensinou a andar. O sol da manhã entrava pelas janelas do alojamento. Sons suaves da base chegavam até mim, o zumbido dos aparelhos de comunicação, o distante rumorejar de veículos, o leve estalo da rotina militar. Eu estava sentada à minha escrivaninha, o envelope na mão, relembrando os últimos dias. Sabia que não era mais a mesma mulher que, semanas atrás, retornara a Fort Campbell. Não porque algo extraordinário tivesse mudado, mas porque finalmente aprendi a me olhar sem justificativas, sem explicações, apenas como a pessoa que sou. Alguns dias depois, Derek Glad foi oficialmente acusado. Seus motivos não eram desculpas, mas explicações. Ele usou as feridas da minha família como um cirurgião, para operar sua própria raiva. Mas, no final, o foco não estava nele, estávamos nós. Erika permaneceu em silêncio sobre muitas coisas, mas suas ações falaram mais alto. Ela se ofereceu para treinamentos extras, trabalhou de perto com a defesa cibernética e até pediu para participar de uma conferência de inteligência que eu moderava. Não era uma tentativa de se desculpar. Era uma tentativa de aprender algo novo. Algumas semanas depois, meu pai me convidou para jantar, não na casa antiga, mas em um pequeno restaurante discreto fora da base. Sem uniformes, sem medalhas, sem títulos, apenas duas pessoas tentando ouvir uma a outra. Ele disse pouco, mas uma coisa ficou marcada. Nunca desisti de você. Só esqueci como te enxergar. Assenti. Não por perdão, mas por aceitação. Quando voltei para Washington, meu trabalho parecia diferente. O mundo ainda estava cheio de guerras não nomeadas, decisões tomadas em silêncio, pessoas lutando sem nunca serem celebradas. Mas agora eu sabia, mesmo que ninguém pronuncie meu nome, ele ainda carrega algo de mim. Em uma tarde, entrei na sala de aula em Fort Campbell, onde agora ensinava uma vez por mês. Erika, como sempre, estava na primeira fila. Hoje, não perguntou sobre estratégia ou tática. Em vez disso, ergueu o olhar e perguntou: como se mantém forte quando ninguém está olhando? Não respondi imediatamente. Depois disse, aprendendo que força não significa ser invulnerável, mas continuar, mesmo depois de ter sido ferido. Ela assentiu lentamente. Em seus olhos não havia mais inveja, nem disputa por reconhecimento. Apenas o entendimento de que, às vezes, a coragem de permanecer é maior do que a coragem de ir embora. No final do nosso último encontro, tirei de minha bolsa uma pasta antiga. A impressão anônima do e-mail que desencadeou tudo. Coloquei-a entre nós. Em silêncio, Erika pegou. Deixe-me ver de novo. Então a aguardou. Não como prova, mas como lembrança. Asterisco 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 obrigado, disse ela, finalmente. Sorri quase imperceptivelmente. Você não precisava vir, mas veio. Ela ficou ali por mais um instante, depois seguiu adiante, não com as mãos erguidas, mas com um propósito. Eu fiquei sentada, observando-a, e soube que não estava mais sozinha. Não porque o mundo finalmente me via, mas porque eu finalmente aprendi como ser vista. Às vezes, leva anos para entender quem você realmente é. Às vezes, é preciso desaparecer para ser reencontrada. Mas, no final, só importa uma coisa: que você esteja presente, que permaneça, que se dê permissão para ser vista, não pelo que os outros esperam, mas pelo que você realmente é. E isso é suficiente. M. Asterisco asterisco.